Isso explodiu a Tudo. energia interna do movimento da espada. Do inabalável, ele exclamou horrorizado o feixe de luz de suas facadas de espada o estreitou. Ele tossiu um bocado de sangue e sua pupila encolheu. Olhando para baixo de cima, Chen Yang ficou um pouco grato. E também tinha alguma Mas força, não foi o suficiente. As artes marciais das 3 espadas eram apenas isso. De repente, suas pernas se ajoelharam no chão. Seu rosto se encheu de confusão. Acabei de vê-lo aparecer de repente na minha frente. Ambas as mãos segurando o punho da espada. Esfaqueado. Parecia... Vamos ter que terminar a batalha aqui, então? Fala depois. Ele desamparadamente abriu os olhos e assisti Shanyan atacá-lo. Assim que ele abaixou a mão, ele rapidamente se virou para o lado para evitá-lo. A espada Chamayang caiu no chão instantaneamente, enviando um tremor violento. O chão rachou e logo se espalhou. O ancião inabalável evitou uma espada, mas foi jogado fora por uma pedra e continuou a rolar. Várias vezes ele deitou, tremendo no chão. Ainda assustado, em seu coração. Aquele movimento de espada aí era muito poderoso. Se ele tivesse usado aquele movimento, posso não ter me machucado assim. Podemos morrer instantaneamente se formos atingidos por esse ataque. Comparado a ele, minha força é muito mais fraca. Chen Mayang olhou com olhos frios e perguntou: Você pode evitá-lo. Helder Vovin estava cheio de dúvidas. Como poderia uma pessoa com uma força tão forte cobrir o rosto e agir assim? Agora não é a hora de pensar sobre isso. Ele imediatamente se levantou e expressou: Você pode quebrar minhas artes marciais, movimentos de espada que me surpreendeu muito o poder contido no movimento da espada. Eu liberei antes, foi muito bom, e ainda assim você foi capaz de quebrá-lo. Ele continuou a se mover, sua mão movendo a espada da frente para trás. A energia da espada formando um arco. Então, de repente, balançou fortemente para frente e cortou para baixo em direção a Chamayan. O chão parecia estar dividido ao meio. Sem sacudir seus olhos, se iluminaram ameaçadoramente. Se dezenas de espadas tão poderosas, ou é atacado ao mesmo tempo. Como você responderia técnica de espada tailandesa? Som sem fim. Ondas de energia da espada rolando como água. Ondas apareceram e correram em direção a Chamian. Ele fingiu estar surpreso e sentiu um suspiro de alívio. Então, zombou. Você deveria ter liberado todo o seu potencial. Do começo, ele começou a se mover. Os passos tocam o chão tão leve quanto uma pena. Seu corpo se movia de forma flexível no ar, usando o relato selado de perfume do ataque. E a flor de damasco mais uma vez brilhou. Ilusões pernas ofegaram de surpresa. É impossível, ele usou a técnica do corpo para evitar toda a energia da espada da técnica Titan Sword. Chen Yang se aproximou cada vez mais sem impacto.
Neste momento, suas mãos tremiam de exaustão. A energia da espada mostra sinais de enfraquecimento, mas não pode ser visto a olho nu. Neste momento, Chamyong parou de repente e chutou levemente o ar para trás. O ancião inabalável exclamou silenciosamente horrorizado. A aura da espada era tão avassaladora que era difícil o suficiente bloquear um movimento da espada esgrima Titan. Mas ele foi sábio em usar seu corpo para bloquear o caminho daquele movimento de espada. Então, meu movimento de espada seria inútil. Não, eu só estou esperando ele pular no ar para se esquivar dos movimentos da espada quando ele está não haverá mais pontos sobrando para ele se esquivar desse ataque de acompanhamento. Aproveitando isso, ele de repente levantou uma mão e usou sua sorte para acertar um golpe de palma celestial. Uma fonte de grande poder voou em direção a Chanyang. Ele também procurou desviar a direção do movimento mais tarde. Mas assim que terminei de lutar, o inabalável, de repente levantou a mão para controlar o fluxo de ar. An gritou alto. Recuperação total. Imediatamente, a corrente de ar que ele tinha acabado de derrubar virou-se e atacou. Mas ele ainda exclamou calmamente. Ele não achou que usaria um ataque de palma completo. Sua força também é tão poderosa depois de usar tantas técnicas de espada ao mesmo tempo. Você ainda tem a força interna para usar esse movimento. Ele planejou que eu pulasse e esquivar-se desse movimento de espada. Em seguida, use um golpe de palma completo para me atacar. Quando, no ar, esquivar-se desse movimento será muito difícil, realmente habilidoso. Ele levantou a perna para criar impulso. Então uma luz brilhante apareceu. Chamyang pisou nele e correu em direção à direção Impacles. Ele estava surpreso. Ventos fortes sopraram, carregando poeira com eles. Pernas soltas tentam usar as mãos para bloqueá-lo. Chamyang se aproxima cada vez mais. Sem hesitação. Ele rapidamente pulou e deu alguns passos para trás. Ele franziu a testa e exclamou silenciosamente que é muito forte. Todas as suas ações não podem ser calculadas. Mesmo que eu tenha tentado muito, ele parece ser muito mais forte do que eu. Se isso continuar, eu vou falhar. Naquele momento, minha reputação marcial será arruinada. Destruído em minhas mãos. Não pode ser assim. Temos que ganhar. Mesmo que eu tenha sido ordenado pelos mais velhos não usar arbitrariamente este movimento, não havia outra maneira de derrotá-lo. Ele começou a realizar o movimento. Todo seu corpo se iluminou. Pernas fantasmas tentaram abrir os olhos e olhar para cima. Cada movimento é habilmente executado sem vibração. Ele de repente exclamou surpreso com sua posição. É uma espada de sabedoria. A técnica da espada de artes marciais. Graças a ele, as artes marciais tiveram uma reputação nos rios e lagos por tantos anos. Espada, sabedoria, Tai Chi. Eu não
esperava Meu isso. tio aprendeu este poderoso movimento de espada por seus anciãos. Se o mestre usar este movimento de Aquele espada, bastardo será derrotado. a imagem do selo Yin e Yang apareceu lentamente. Chamian não pôde deixar de entrar em pânico. Não. Esse cara estúpido. Eu só o vi correndo em sua direção. Ele usou sua espada para perfurar o ataque direto, fazendo com que ele rushe. Sua boca estava bem aberta, seus olhos bem abertos. Como isso poderia ser possível? Chamayang continuou a levantar sua espada, cortar e gritar, até o clímax chegar. Mas o que você está fazendo? Wang usou uma espada fraca para tentar revidar. Enquanto faz de backup, ele, de repente, perdeu o equilíbrio e inclinou a cabeça. Ele continuou a atacar novamente, chutando e amaldiçoando seu artista marcial estúpido. O que você está pensando? Mesmo usando sua espada mais proficiente e poderosa, movimentos nem vão funcionar. Mas se você não é proficiente em usar movimentos de espada, então você certamente perderá para mim. Os golpes constantes fez parecer impossível suportar o choque. Finalmente ele foi espancado, de modo que ele se inclinou para trás. Seu cinto fazendo um som de estalo. Dói tanto que não consegui dizer nada. Esse meu desperdício. Ele pensou consigo mesmo. Se mantivermos essa postura de luta, nós definitivamente seremos derrotados. Mesmo se usarmos a espada da sabedoria, ainda não podemos derrotá-lo. Chamayang zombou eloquentemente. Você usando o movimento de espada mais poderoso em marcial. Artes seria melhor. Enquanto você só aprendeu um pouco sobre isso, você ainda se atreve a colocá-lo em uso. O idiota, assim que terminou de falar. Outro golpe caiu. De repente, meu rosto estava machucado e minha boca estava cheia de sangue. Silenciosamente gritando, eu vou morrer, o que devo fazer? Você tem que prestar atenção, ele só perde a concentração um pouco. Só um pouquinho. No momento em que as duas espadas se tocam, se colocarmos força em nossos pés, e pode suportar essa força e toque, então teremos uma chance. Chamayang balançou sua espada e, de repente, gritou alto. Eu bati na sua cabeça. Sem pensar muito, ele rapidamente levantou a espada para a testa, para protegê-lo. Mas quando ele estava prestes a atacar, ele de repente parou. Ele desnorteadamente revirou os olhos e olhou em uma direção. Felizmente, minha espada de repente mudou de direção, batendo na cara dele no queixo. Cara estúpido. O golpe deixou seu rosto distorcido e suas narinas sangrando. Antes de perder a consciência, ele tentou pronunciar duas palavras: bastardo. Depois de dizer essas duas palavras, ele oficialmente perdeu a consciência. O espaço ficou quieto novamente. Chen Hian disse sarcasticamente: que bando de facções políticas estúpidas e ingênuas. Se eu gritar e bater na sua cabeça,
Você acha que eu vou bater na sua cabeça? Se você acredita em algo assim, o que mais você pode fazer ao enfrentar uma batalha de vida ou morte? Você tem que ter cuidado. A batalha de hoje é uma lição para você e sobre espadas. Ele usou o pé para sacudi-lo vigorosamente e gritou: Ei, acorde e me conte sobre a espada. Não parece certo. Ele provavelmente vai ficar no chão assim. Por alguns dias, eu exagerei um pouco. Então, ele virou os olhos para olhar para a perna ilusória. Aquele cara. Vem aqui. Olhe para os olhos frios de Tiamian. Deixa minhas pernas com tanto medo que eu saio e suo. Ele lentamente se aproximou. Ele ordenou que você me dissesse o que é uma semente de espada. Shan Wan respondeu gaguejando. Semente de espada. Isso mesmo. Ouvindo essas palavras, ele hesitou e pensou por um momento. Cansado de esperar, cerrou os punhos e não disse nada. Ele estava lutando internamente. Se ele não disse nada, se ele levou um soco como seu tio, ele morreria, mas foi por causa das artes marciais. De repente, Tian Yang falou: Ok, eu admito. Quem me prometeu é esse cara deitado no chão. Então, se ele não pudesse falar, eu teria que deixá-lo acordar para que ele pudesse falar. Ele, de repente, se abaixou e agarrou o colarinho inconsciente. Rosto ilusório ficou pálido. Poderia ser. Ele o puxou para cima e disse: Eu também admito que a violência não pode resolver tudo. Mas em alguns casos, é muito útil. Se você não disser nada, vou bater nele até ele acordar. Mas então ele poderia morrer. E vocês ficam lá e assistem. Ouvi essas ameaças, eu estava confuso e não sabia o que fazer. Hesitando por mais alguns segundos, ele decidiu dizer, grave. Tian Yang franziu a testa e se perguntou: Você está falando sobre sepulturas antigas. Você quer dizer cavar sepulturas. Você está tão sem dinheiro que você tem que procurar tumbas antigas. Para encontrar ouro, não é assim. Ele explicou: Deixe o tio descer primeiro. Ele. Ok, apenas diga a ele tudo o que você sabe, e vou deixá-lo em paz agora que sei sobre espadas. Por que eu preciso que ele me diga mais alguma coisa? Shan, nós. E silenciosamente pensamos consigo mesmo. Eu tive que dizer isso por causa do meu tio. Ok, eu vou dizer isso. A espada é uma tumba. Artes marciais estão procurando por aquela tumba. Ele assentiu para confirmar isso mesmo. Mas aquela tumba era uma espada sem prata. Ouvi isso, Tia Mayang não conseguiu esconder sua surpresa. Ele perguntou por que é ganhar a espada sem prata que eu conheço. Ganhando o tipo de ido-se calculado a partir do tempo presente. Ele foi a primeira pessoa no mundo, cerca de 200 anos atrás. Acontece que o túmulo dessa pessoa está na Indonésia. E, se
chama Sword Race. Vocês, artistas marciais, estão indo Pra lá escavar aquela tumba? Sim. Chan Ye se perguntou: por que vocês tiveram que fazer aquela coisa de roubo de túmulos? Por que isso é confrontado com tantas perguntas? Chen Wan estava confuso e não sabia responder corretamente. Ele disse que não há poucas pessoas no mundo que são conhecidos como os melhores do mundo. Por que vocês têm Vá que para aquele túmulo para pegar espada sem prata? Por que a arte marcial, que é famosa no mundo, tem que fazer isso? Shanwin teve dificuldade em explicar. Recentemente ouvimos que, nas artes marciais, havia ladrões de túmulos, enquanto investigava e seguia sua trilha. Pegamos um mapa ao estudar aquele mapa. É o tesouro localizado na Indonésia. Isso mesmo. Você só sabe mais ou menos a localização desse mapa do tesouro na Indonésia, mas você não sabe exatamente onde esse local está certo. É por isso que você quer trazer pessoas aqui para pesquisar, mas você tem medo que as pessoas olhem para ele, sua reputação marcial. É por isso que você quer perseguir Gemer de Namduang para tornar mais fácil agir. É isso. Então ele admitiu francamente que sim. Ouvindo essas palavras, Chan Mayang pensou consigo mesmo que está correto, porque se as artes marciais estão enviando tantas pessoas para isso, Namguang vai causar suspeitas, que os companheiros de artes marciais prestarão atenção. Ele perguntou curiosamente, novamente, o que estava na última espada. Da espada sem prata. Verdadeira ilusão, hesitou que Chen Yang puxou a pessoa inabalável para cima novamente. E ameaçou: você ainda se recusa a falar. Se você não disser nada, não me culpe por ser cruel. Sob coação, a verdadeira ilusão era impotente para revelar que ele havia pegado a espada, sem deixar vestígios, como seu nome sugere. Ele foi quem pegou a espada. De outros, ele originalmente não tinha conjunto. Uma identidade misteriosa, que ninguém conhecia. Eu sei que ele vai aparecer e desafiar os mestres do mundo. Depois de ganhar, vai tirar as armas que eles usam como troféus. Afinal, ele viveu 200 anos atrás. E ninguém conseguia entender seu propósito ao fazê-lo. Eles só sabem que depois que ele se tornou famoso, tirando as armas dos mestres das artes marciais, ele desapareceu de repente. Seu desaparecimento é tão misterioso quanto sua aparência. As armas que o Valium, não espada, já havia tirado das artes marciais. Mestres daquela época eram armas divinas. Chan Yang franziu a testa quando ouviu isso. Você acha que eles simplesmente, dando suas armas, aceitariam para vencer a espada sem prata? Ninguém sabia o que eles estavam adivinhando. Então eles apostaram um com o outro. Se seu oponente perder, eles terão que entregar as armas que usam. E se ele perder, terá que desistir de todas as armas. Ele foi capturado até agora, então ninguém pode vencer. Ele é... isso mesmo. Chen Win contou com um rosto solene. Foi dito
Depois que ele desapareceu das ruas e rios, havia muitos rumores entre os artistas marciais que ele pegou a espada sem prata. E ele trouxe todas as armas que ele havia levado, concentrado e escondido em um só lugar. E esse é o lugar que ele chama de tumba da espada, junto com aquelas armas sagradas. Estima-se que também existem artes marciais, que ele é coletado, portanto, depois que ele desapareceu por um longo tempo, pessoas especularam que ele não estava mais neste mundo. E eles começaram a procurar seu túmulo. Assim que ele terminar de falar, Chamayang acenou com a mão e acenou com a cabeça para expressar: tudo bem, eu entendo, afinal, todos vocês têm um mapa do tesouro que apenas esconde a localização do espadachim. O túmulo de Kong e Nan, e em seguida procura muito por ele. Sim. Mas poderia ser que fosse apenas um conto popular. Tecido para mistério, você pensou que era uma história verdadeira. Então reuniu todos os seus discípulos para ir para a Indonésia, para procurar aquele lugar desejado. Pegue todas as armas mágicas e segredos de artes marciais lá. Isso mesmo, confirmando a resposta. Ele parecia entender tudo. Ele respondeu: entendo. É assim que é. Sim, isso é o fim de tudo. Entendi. De repente, Chamayang usou uma mão para levantá-lo. Ele de repente bateu nele com força no rosto. Ilusão. Chan ficou tão chocado que seus olhos se arregalaram em choque. Ele bateu e avisou apenas um superior que não pode ensinar. Seus discípulos merecem ser punidos. Eu tenho que Venclow para ele estremeceu de medo. O que você está fazendo? Eu disse toda a verdade que eu sei. Chamayang agarrou seu colarinho e respondeu: então você acha que eu sou um tolo tão simples? Você ainda se atreve a mentir para mim. Mais precisamente, você não me contou tudo o que sabia. Certo. Eu te avisei. Acho que vou ter que vencê-lo para acordá-lo. E depois, pergunte a ele diretamente. Artes marciais, um dos sexos mais famosos do mundo. Precisa das artes marciais da espada. Vencedor artista marcial, você acha que eu sou estúpido? Em um tampão, se ele soubesse disso, ele provavelmente se levantaria do túmulo e levar todas as artes marciais. Você as artes marciais que estavam mandando você embora. Você inventou uma história, deve haver algum sentido certo. Você continua deitado ao redor. Você está errado. Ao redor. É ainda mais errado. Então vou continuar batendo nesse cara para acordar. Assim que ele terminar de falar Chan, nós nos esforçamos e gritamos alto para implorar que você parasse. Se você continuar a vencê-lo, você será punido. Você vai morrer lá. Ele parou, olhou para ele e disse: por que você não me contou tudo? É por isso que eu tenho que fazer isso entender. De acordo comigo, as coisas lá são muito importantes. É por isso que você trouxe tantas pessoas aqui, mas você não sabe a localização exata da espada. Então, eu acho, é um de vocês carregando aquele tesouro. Apenas me dê essa coisa e eu vou procurar por mim mesmo. Mas nós na perna
hesitamos neste momento. Chamyeon cerrou o punho e estendeu o punho. Ele ameaçou. Vocês ainda estão me evitando. Você acha que isso é uma piada, não é? Vendo a aparência feroz de Chamyeon, fez seu rosto ficar pálido. Seu rosto estava tão machucado que ele estava irreconhecível. Mas ele ainda levantou a mão para derrubar. Vendo que seu tio estava prestes a morrer, Chamyeon gritou de medo. Era um elixir medicinal. Assim que você receber a resposta, sua mão imediatamente parou. Você o deixou e seu corpo caiu duro no chão. Zhenwan disse nervosamente que é isso. Nos rios e lagos. O nome do espadachim Voinhon é elixir de remédio. Elixir de remédio. Você quer dizer o boato do elixir. Ter um método de alquimia que era famoso há 200 anos. Sim. O elixir, que ele tem o efeito de reviver o magnetismo. Que o elixir é chamado de elemento misto, até à direita. Fazer muitas perguntas faz Chamyeon enlouquecer. E gritar isso mesmo é um conto de fadas. Ouvindo isso, Chamyeon arregalou os olhos e ficou chocado. Todo o seu corpo tremeu, mas foi por causa do riso. Então, era elixir. É o elixir? É por causa disso. Aquele artista marcial colocou tanto esforço. Elixir é uma pessoa misteriosa, que é reconhecido pelos andarilhos como tendo divinos. Talento incomparável de alquimia por ninguém. As pílulas medicinais que refinam são todas de alta qualidade. Pílulas verdadeiras. O mais famoso entre eles é a pílula Mixed One. Disse que esta pílula medicinal é ainda mais famoso do que de pílulas do templo Shaolin. Pessoas que podem usar isso misturaram você na pílula. Terão um tremendo aumento em seus corpos. Força interna equivalente a 10 anos de prática. Por causa de seus efeitos poderosos. A pílula mista de Yuan pode ser chamada de Yuan mista. Tesouros e artes marciais. Cerca de 100 anos atrás. Esta famosa pílula de elemento misto apareceu novamente nos rios e lagos. Naquela hora, o viajante passou por um período de vento sangrento e chuva e incontáveis mestres do preto e branco. Perderam suas vidas por causa disso. Mas, como ele disse, a pílula mista de Yuan está na tumba do elixir. O que significa que dentro da espada pode haver um método para refinar a pílula mista de Yuan. Para ter certeza de que ele perguntou novamente. Você tem certeza que o túmulo do espadachim ou semente de espada é o túmulo do elixir? Shanos e pensou consigo mesmo. Agora que o segredo foi revelado, eu não tenho mais nada a esconder. Olhando para seus olhos gananciosos brilhantes. Se eu não tivesse terminado de falar, eu teria perdido minha vida aqui. Ele não teve escolha a não ser dizer impotente, que mesmo que naquela época o elixir poderia reivindicar o título de ser o melhor do mundo. Artistas marciais nos rios e lagos. Ainda não reconheci porque sua identidade básica era muito misteriosa.
E marcial não aceita. A origem é desconhecida, mas é realmente inimaginável. Que ele usou a arte marcial ficar no topo mundo das artes marciais, que é verdadeiramente inesperado. Naquela hora, havia muitas dúvidas sobre se ele era um médico, Elixir ou não. Embora houvesse muitos rumores, ninguém tinha certeza entre esses rumores. Ele negou completamente. Então, a questão diminuiu gradualmente. Ninguém o mencionou novamente. Mas depois de sua morte, muitos conhecidos revelaram sua verdadeira identidade, que foi confirmado pelo sexo principal e grandes famílias no País Lago. Ouvindo que Chen Mayang exclamou silenciosamente: "Agora eu entendo melhor. A verdadeira ilusão é revelada. Eu disse tudo o que sei. Então vamos e tio sair. Claro que prometi que vou deixar você ir." Ele deu um tapinha no peito e me garantiu que eu tinha que manter minha palavra. No entanto, Chen Yan estendeu a mão, olhando para a verdadeira ilusão. "Você deve me dar aquele mapa do tesouro." Ele ouviu, mas no começo ele ficou pasmo. Então seu rosto ficou pálido e ele gritou: "Como isso é possível? Eu não vou dar o tesouro." Ele encolheu os ombros. "Ok. Eu entendo, mas pense novamente. Você é uma grande seita que enviou muitos discípulos para procurar Namguang. Mas ainda não encontrei nada. Então, eu sozinho é como procurar uma agulha em um palheiro. Você acha que eu tô certo? Então, vocês têm que me dar algumas informações, certo? Se a roleta continuar assim, aqui por mais um pouco, então vocês vão se reunir em um monte. Então, como posso ficar aqui calmamente e falar com você assim? Ou você quer prolongar o tempo? Portanto, se você é sábio, rapidamente me dê o mapa do tesouro." Verdadeira ilusão respondeu: "Eu não posso fazer isso. Eu não posso te dar o tesouro." Está tudo bem, olhando para o rosto frio dele. Ele perguntou em pânico: "Como você pode?" Uma pessoa religiosa comete tal ato de saque. "Você não tem vergonha de fazer isso." A voz de Chen Myong estava fria. "Você é religioso. Você ainda é muito falador." Então ele levantou a perna e chutou. Logo depois disso, a árvore atrás dele foi repentinamente chutada. Pernas ilusórias pareciam confusas e seguiram. Seu rosto estava pálido e cheio de confusão. Você friamente ordenou rapidamente: "Escolha, me dê o tesouro e eu vou deixar você ir, caso contrário. Todos vocês serão enterrados aqui, que irei pessoalmente procurar os tesouros em seus corpos. Agora você escolhe, ou deixe-me escolher." Neste momento, Chen Wen estava com tanto medo que seu rosto ficou pálido. E ele se sentou no chão tremendo. Como posso nos dizer para tão gananciosos? Zangado e ignorante. Tornar-se iluminado. Tô certo. Depois de pegar Chen Mayang, imediatamente saiu de alegria. Ele abriu o mapa, caminhou pensativamente
e julgou. É isso. Olhando para este mapa, eu tenho que entender suas instruções para encontrar essa melodia. Apenas este velho